Sou professora Elaine Mascarenhas, professora do município do Rio de Janeiro. Hoje eu vim mostrar para vocês os 2 livros que eu já escrevi. O primeiro livro é o Moça Mocinha. É uma história infantil que conta a história dessa menina que vivia feliz com a sua família amorosa. Até que um dia de destino, aconteceu-lhe um triste desatino. Um poema rimado e formoso conta a história divertida sobre essa menina. E esse outro livro que eu também escrevi se chama Manuscritos Sentidos. São poemas para o público juvenil, ok? Mas hoje eu vim aqui contar para vocês uma outra história. Sabem por quê? Nada melhor do que ler, ouvir e contar histórias. As histórias fazem com que a gente possa viajar por lugares inimagináveis. Elas também nos ajudam a ler o mundo do jeitinho que ele é, fazer descobertas e se divertir bastante. Vamos conversar hoje sobre os textos narrativos. Mas vocês sabem o que são textos narrativos? Textos narrativos são aquelas histórias que têm uma sequência de fatos. Podemos narrar também a história de um filme ou de um livro, não é mesmo? Nessa sequência de fatos, personagens interagem, participam e se movimentam em determinados espaços e lugares, cenários. À medida que o tempo vai passando, eles vão se movimentando. Certamente vocês conhecem diversos textos narrativos. Talvez não tenham parado para pensar nas características de alguns textos, não é mesmo? Para ser um texto narrativo, ele precisa de alguns elementos, como título, por exemplo. Ele é a primeira pista que teremos para começarmos a entender a história. O narrador, a pessoa que conta a história, não é? Pode apenas observar a história, ver os fatos acontecendo e narrar os fatos para o leitor contando a história. Ou ele pode ser um narrador personagem, que é aquele que ao mesmo tempo que conta a história, também participa. As personagens são os elementos que trazem toda a ação, o movimento, os fatos na vivência deles dentro da história. No texto narrativo temos o lugar, também conhecido como cenário, espaço da narrativa. E, para descobrirmos em qual lugar a história acontece, usamos uma perguntinha. Onde? Onde a história está acontecendo? Além do lugar, nós temos o tempo da narrativa. E para identificarmos em qual tempo a história acontece, podemos fazer a pergunta quando? Quando a história acontece? As histórias têm as ações das personagens. Elas demonstram os sentimentos e as emoções vividas para a solução de um conflito ou um problema. Muitas das vezes o autor deixa um clima de suspense em seu texto. Sabem para quê? Para nos deixar curiosos e nos envolver na leitura. E qual será o desfecho da história? Nesse desfecho, o autor conclui a ideia do texto e resolve o problema que foi apresentado no conflito. Vou mostrar a vocês, então, a estrutura da narrativa. Então, vamos olhar a estrutura de uma narrativa. Esses são os elementos da estrutura de uma narrativa: título, personagens, ambiente, tempo em que a história acontece, emoções e sentimentos, fatos da história, conflito e problema, ações das personagens e suas consequências, desfecho de acordo com o assunto da história. O que será que vamos descobrir com a história que eu irei contar? Precisaremos ficar atentos. Vamos juntinhos? Hoje eu trouxe para contar para vocês uma história que está dentro deste livro. Super-heróis em apuros. 10 contos para desenhar sorrisos. É um texto de Carmen Gil
Ilustrações de Ana Laura Cantoni. É um livro da Ciranda Cultural. Vou contar para vocês uma história. Era uma vez, não era um, não eram dois, não eram três. Era uma vez, e a historinha agora começou de vez. Era uma vez. Curativos para o coração. Lucas estava triste. Fazia somente algumas horas que tinha perdido seu dinossauro no parque e sentia muito sua falta. Era um Tiranossauro Rex que sua tia Roberta tinha trazido de Nova York. Ele procurou em todos os lados, mas não conseguiu encontrá-lo. Sem deixar de chorar, Lucas começou a procurar sua capa de super-herói. Foi quando sua tia Roberta, recém-chegada de uma viagem à China, entrou em seu quarto. Tia Roberta sempre lhe trazia brinquedos muito divertidos de suas viagens. Esta é a tia Roberta. Esse é o Lucas. Uma vez, ela lhe deu um guarda-chuva ao contrário, para guardar a água da chuva. Em outra ocasião, trouxe uma mala cheia de furos, os buracos do queijo e as rosquinhas que Chapeuzinho Vermelho levava em sua cesta, e os furos de um coador que a dona bruxa Bernadetta usava para preparar suas poções. Depois de dar-lhe um dos seus beijos com sabor de caramelo, tia Roberta sentou-se ao seu lado. O que foi? Lucas lhe contou o motivo de sua tristeza. É como se tivesse machucado aqui no coração, que faz com que eu não possa parar de chorar, ele explicou para a tia. Mas que coincidência! Exclamou tia Roberta. Veja o presente que eu lhe trouxe. Curativos para o coração, Lucas leu numa caixa azul. Curativos para o coração? Perguntou, assustado. Claro! Quando a gente corta o dedo, você não faz um curativo? Pois também existem curativos para o coração, explicou a tia. Uau! Exclamou Lucas. Uns são feitos de beijos e abraços de todos os sabores. A tia Roberta seguiu explicando. Outros de palavras bonitas para falar baixinho. Outros de canções. Outros de presentes feitos com amor. Qual você quer? Para esta ocasião especial, o menino escolheu o curativo do abraço. O abraço de sua tia foi tão carinhoso que o fez tocar as nuvens com a ponta dos dedos. Lucas apertou a caixa contra o seu peito. Estava muito contente. Sabia que tinha curativos para curar as feridas do coração de todas as pessoas que ele quisesse. Os presentes da tia Roberta eram sempre os melhores do mundo. Olhem bem, aqui o Lucas está pulando no colo da tia Roberta e aqui ele está segurando a caixa de curativos para o coração. Feliz da vida! Gostaram dessa história? Muito bem! Essa história conta a história de um menino chamado Lucas. Vamos pensar agora, então, nos elementos da narrativa que estão presentes nessa história que eu contei para vocês?
Ao ler o começo da história, encontramos alguns elementos, além do título, não é mesmo? Por exemplo, Lucas, o personagem principal. O espaço, os ambientes onde a história acontece, né? Esses espaços são sugeridos pelas expressões no parque e em seu quarto. O tempo também é apresentado. Sabemos que a história é narrada depois que o Lucas perdeu o seu dinossauro, não é mesmo? O texto sugere que o menino ficou muito triste porque esse brinquedo tinha um valor sentimental para ele. Havia sido um presente dado por sua tia Roberta e ele gostava muito daquele dinossauro que perdeu no parque. Identificamos que o menino não se sentia feliz. Nos trechos, Lucas estava triste e sem parar de chorar. Logo, é muito importante para a compreensão do texto identificarmos também as emoções das personagens, ok? Mas faltam algumas coisas para entendermos essa história. Faltam os fatos. Bom, já sabemos que a tia Roberta, que sempre trazia brinquedos divertidos de suas viagens para o Lucas, tinha chegado da sua viagem e havia entrado no quarto do sobrinho. O que será que a tia Roberta havia levado para o Lucas? Esse suspense é uma estratégia do autor, para que o leitor fique curioso e queira ler mais para conhecer a história. A tia Roberta havia levado então um presente para o Lucas, certo? Qual era mesmo o presente? Vou dar a vocês 3 opções. A tia Roberta levou um novo dinossauro, um Tiranossauro Rex. Lucas ganhou uma nova capa de super-herói com a letra L de Lucas bordada? Ou será que a tia Roberta levou curativos para o coração dentro de uma caixa azul? Pensem um pouquinho. Pensaram? Muito bem. Acertou se você disse que a tia Roberta havia levado curativos para o coração dentro de uma caixa azul. Hoje nós vimos o que é uma narrativa e os elementos que a compõem. Aprendemos que as personagens são apresentadas no início da história e que uma narrativa terá um ambiente onde a história acontecerá e quando esses fatos acontecerão. Vimos que uma boa narrativa sugere as emoções e os sentimentos das personagens. Entendemos melhor sobre o conflito, ou seja, um problema que as personagens vivenciarão e as ações delas poderão gerar consequências. Não foi isso? Vamos pensar então qual era o problema do Lucas. Quero ouvir você dizer. O Lucas tinha perdido o seu dinossauro e ele estava muito triste por isso, não é mesmo? E qual foi a ação, qual foi a consequência, como ele resolveu esse problema? Ele ganhou um abraço da sua tia Roberta, não foi? Que o deixou feliz novamente. Isso aí, pessoal, gostei de ver. Vocês estão prestando bastante atenção. Além disso, não podemos esquecer do desfecho. O desfecho ele precisará estar de acordo com o começo da história, com esse assunto que acontece na história. É isso, crianças. Agora, peguem um livro para ler e encontrem na narrativa esses elementos que vimos hoje, ok? Um beijo grande e até a próxima!